estará na rede mundial de computadores para festejar esse primeiro ano absolutamente vitorioso das quartas da inteligência. Esta programação não seria possível sem o concurso da professora doutora Eda Machado, mantenedora do Centro Universitário IESB, bem como do reitor Luiz Cláudio Costa, professor doutor, e da professora doutora Niávila Assunção, coordenadora do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Temos a honra e a satisfação de receber, nesta live natalina, a magistrada Carine Vaz de Mello, que é da Jovem Guarda da Inteligência Jurídica do Brasil, de que a sociedade nacional muito espera para qualificar ainda mais a prestação jurisdicional no Brasil. Tenho a honra e a satisfação de compartilhar esse ato da vida acadêmica com os ilustres professores doutores Margarete Vieira, Tiago de Pádua, Itanô Neves Carneiro Júnior e Larissa Martins de Oliveira e Silva. Peço permissão a todas e todos para dedicar esta live a um casal amigo e muito querido, Silvânia e Jesus Salas Sapateiro. Estamos, portanto, ultrapassando estas preliminares e, desde já, tenho a maior satisfação em passar a palavra para a doutora Carine Vaz de Mello Abreu. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aí ao vivo e também aqueles que vão assistir a gravação depois. Eu queria agradecer imensamente aí o convite, né, a oportunidade de participação nesse evento tão enriquecedor ao pessoal aí do IESB, em especial ao querido amigo Rossini, e também aos professores debatedores que estão com a gente, os professores Tiago, Itanor, Margarete, Larissa, e todos aqueles aí que vão nos auxiliar com essa parte técnica aí da transmissão, tá? Como o querido Rossini adiantou, né, eu sou juíza do trabalho, do TRT 15, já não sou tão da Jovem Guarda, assim, porque já estou aqui há 13 anos, atualmente estou na 9ª Vara do Trabalho de Campinas, né, no estado de São Paulo. Sou integrante também agora da equipe de laboratoristas do Laboratório de Inovação do nosso tribunal, que é um projeto bem bacana, e sou mestranda em Direito Empresarial, né? Estou estudando aí esses temas, e o tema que eu tenho mais paixão mesmo é Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu queria dizer também que eu tenho um grande carinho aí por Brasília, porque apesar de ser mineira de Belo Horizonte, eu morei alguns anos em Brasília, na época que eu fui assessora da ministra Rosa Weber, né? Enquanto ela ainda estava no TST, e foi onde eu me apaixonei pela matéria mesmo. E estou sempre aí, né, para visitar a família, que você também mencionou, meus pais, e me coloco à disposição aí para futuros eventos presenciais também. Passando, então, ao início da nossa exposição, como você já sabe, a gente vai tratar hoje da competência da Justiça do Trabalho, né, e das últimas decisões do STF nessa matéria. E qual que é a importância desse tema? É essencial, né, para todos os profissionais do direito que atuam na área trabalhista, e a gente precisa se atualizar, né, porque as decisões dos tribunais têm oscilado muito, a cada dia surge uma decisão diferente, né, e elas estão mostrando os novos rumos também dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, assim, a competência que faz parte de uma matéria inserida no direito processual, ela acaba que está diretamente ligada ao direito material do trabalho também, e vai influenciar como a gente vai ver hoje. Eu também preciso fazer um disclaimer aí, que hoje, durante o nosso debate, inevitavelmente vão surgir algumas críticas, algumas decisões da STF, mas a gente tem que entender que elas são bem-vindas no ambiente acadêmico, né? E são essenciais para estimular a reflexão, né?
para a gente ter um pensamento crítico e criar um debate aí democrático para aprimorar a justiça e a sociedade. Mas sem prejuízo do nosso total respeito aí ao papel do tribunal, da relevância dele para o Estado democrático de direito. Né? Então, eu vou falar primeiro sobre aspectos gerais da competência e depois nós vamos entrar na jurisprudência trabalhista e do STF sobre o direito do trabalho. Então, eu acho importante a gente fazer essa introdução para situar a matéria, primeiro com os conceitos primordiais. A gente precisa diferenciar jurisdição de competência, né? A jurisdição, a gente pode dizer que é o poder estatal de aplicar o direito ao caso concreto. É uma função soberana do Estado, né, exercida de forma exclusiva pelo Poder Judiciário. E tem como finalidade, né, garantir a paz social, a realização de justiça por meio da solução dos litígios. A gente diz que ela é una, indivisível e inafastável, né, que tem relação com o princípio do acesso à justiça. Já a competência, ela vai ser esse critério de distribuição da jurisdição para melhor organização e efetividade. Então, ela vai determinar qual órgão judicial é o responsável por julgar determinado caso. E a finalidade disso é evitar os conflitos e sobreposições de atribuições entre os diversos órgãos judiciais, né? E aí a gente ganha eficiência e celeridade. E quais que são os critérios para definir essa competência? A gente pode diferenciar aí, né? Temos os critérios material, né? De acordo com o tipo de matéria, territorial, funcional e pessoal. O territorial, de acordo com a localização geográfica, o funcional pela hierarquia ou fase do processo, e o pessoal que diz respeito às partes envolvidas. A gente também tem uma classificação, né, entre competência relativa, que é aquela que pode ser alterada pelas partes em algumas situações, e aí, para ser alterado, depende de provocação da parte, e vai ter lugar, né, quando se trata de competência territorial ou de valor da causa. A medida cabível para a arguição de incompetência relativa é a exceção de incompetência relativa, né, no processo do trabalho. Se acolhida, então, uma incompetência territorial, por exemplo, vai ter uma troca de vara do trabalho naquele processo. E já a competência absoluta é aquela que não pode ser alterada pelas partes, né? Então, como ela diz respeito ao interesse público, até mesmo o juiz de ofício vai poder verificar essa situação no processo. E ela pode ser alegada a qualquer momento. Então, exemplos de competência absoluta. O que a gente vai tratar principalmente aqui hoje, né? Competência material, e a gente tem também a funcional, que, por exemplo, os tribunais superiores que julgam os recursos excepcionais, e a pessoal que, por exemplo, a gente tem o foro por prerrogativa de função, né? E para entender também a organização da justiça no nosso país, a gente divide ela em dois grandes grupos, né? A justiça comum estadual e a justiça federal. A justiça comum estadual, ela tem o caráter residual, então tudo que não for atribuído aos outros órgãos vai ser direcionado para a justiça estadual. Então, são questões de direito civil, penal, administrativo, exceto as competências das justiças especializadas, e crimes comuns, questões envolvendo estados, municípios, vão ficar com a justiça estadual. Já a justiça federal, ela vai julgar os casos em que há interesse da União, autarquias, empresas públicas, e crimes federais, questões internacionais, ações que envolvam agentes públicos federais. Então, essas vão ser de competência da Justiça Comum Federal, né? E nós temos as justiças especializadas, né, ou especiais. Temos a Justiça Eleitoral, que vai resolver conflitos relacionados ao processo eleitoral, né, cidadania eleitoral. A Justiça Militar, que vai julgar infrações penais, questões disciplinares das Forças Armadas, e em alguns casos de polícias militares, Corpo de Bombeiros. E, por último, nós temos a Justiça do Trabalho, que é especializada em conflitos decorrentes das relações de trabalho, né? E a Justiça do Trabalho, ela vai se organizar, na primeira instância, pelas varas do trabalho,
na segunda instância pelos tribunais regionais do trabalho, que nós temos 24 no Brasil, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, que vai ficar responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, né? Mas aí depois também nós temos o STF em matéria trabalhista, porque o direito do trabalho é tratado na Constituição. Então, como guardião da Constituição, a última palavra vai ser sempre o do STF, né? A competência material da Justiça do Trabalho, que é realmente o nosso foco hoje, né? Ela é definida pela natureza da relação jurídica controvertida. A medida cabível, quando há necessidade de arguição de incompetência absoluta pelas partes, vai ser a preliminar de incompetência absoluta em defesa, e aí, se ela for acolhida, vai ocorrer a troca do ramo do Poder Judiciário, né? E aí a gente tem que a competência da Justiça do Trabalho, ela está principalmente delineada no artigo 114 da Constituição, e com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que a gente sempre escuta falar que ela ampliou significativamente essa competência, né? Abrangendo todas as relações de trabalho. E aí, como é que mudou esse texto, né? Antes, esse dispositivo, ele falava que a competência da Justiça do Trabalho dizia respeito aos dissídios entre trabalhadores e empregadores, e também outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E hoje, ela tem vários incisos, né? Então, explicitou ali várias outras competências. E aí diz, o texto atualmente, né, diz ações oriundas da relação de trabalho, no inciso 1, e lá no último inciso vai falar de também outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Mas o que é mais que a gente extrai aí, então, desse artigo 114, que ele é muito importante para a gente? O foco principal da Justiça do Trabalho vai ser a relação de emprego, né? Então, tudo que envolver esse vínculo empregatício, ações sobre rescisão do contrato de trabalho, as verbas rescisórias, férias, FGTS, salário, 13º, hora extra, intervalo, tudo isso é a matéria principal tratada na Justiça do Trabalho, né? E o que foi ampliado, então? O que se buscou? Acrescentar na competência da Justiça do Trabalho as relações de trabalho autônomas e atípicas, né? Então, a gente vai ver que, num primeiro momento, o que se passou a entender, né? Que tudo aquilo que decorre de uma prestação de serviço está abrangido pela competência da Justiça do Trabalho. Isso quando houve, né, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que já está fazendo 20 anos. Então, passou a se entender, né, que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar os conflitos com trabalhadores autônomos, freelancers, agora os trabalhadores intermitentes, as controvérsias envolvendo representação comercial, e a gente vai ver que isso depois acabou sendo, o STF entendeu de outra forma, as questões relativas a trabalho portuário e avulso, o trabalho dos aprendizes e também os contratos de estágio. Apenas quando for envolvido aí um ente público, né, nos contratos de estágio, que vai ser, então, da competência da Justiça Comum. Mas, para empresas privadas, a competência seria da Justiça do Trabalho. Então, passou-se a entender que a competência da Justiça do Trabalho abrangeria todos esses tipos de relação, porque é a justiça mais dedicada a esses assuntos que teriam maior expertise para analisar esse tipo de matéria, né? Mas, além disso, né, o que o artigo 114 também fala? Das ações que abrangem dano moral e material, inclusive doenças e acidentes do trabalho, né, que antes disso eram de competência da Justiça Comum. Então, assédio moral, assédio sexual, tudo isso atualmente é analisado pela Justiça do Trabalho. E o que não está na competência da Justiça do Trabalho? O que envolve acidente e doença, mas que é matéria previdenciária, né? Então, quando
o trabalhador segurado, ele ajuiza uma ação em face do INSS, aí vai ser competência da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. Temos aí também danos morais que sejam pré ou pós-contratuais, também são da competência da Justiça do Trabalho, exceto quando envolva servidor público, né, questões de concurso, contribuições sindicais, questões de greve, todas as questões sindicais, né, de representatividade, tudo isso vai ser também competência da Justiça do Trabalho. Ações possessórias decorrentes aí do direito de greve, quando há atingido algum direito de propriedade, e aí a gente recepciona novamente, né? Quando a greve envolve servidores públicos, aí já a competência vai ser da Justiça Comum. Penalidades administrativas, né? Aplicadas pela fiscalização aí dos auditores, né? Ministério do Trabalho, tudo isso também, se houver uma ação que pretenda anular eventuais multas, tudo isso vai ser da competência da Justiça do Trabalho. Mas não estão abrangidas as penalidades aplicadas pelos órgãos de representação de classe, né? Por exemplo, OAB, CREA, isso não. As relações de trabalho no serviço público, né? Inicialmente também, quando a emenda 45 ela foi promulgada, pensou-se que a ideia seria abranger os servidores públicos, né, de forma geral. Mas aí o STF se manifestou dizendo que não, que os servidores seletistas seriam, suas ações seriam julgadas pela Justiça do Trabalho, mas os servidores estatutários permaneceriam na Justiça Comum, tá? E aí houve várias decisões em decorrência disso. Todas as questões relativas também à terceirização, a gente pode dizer que são competência da Justiça do Trabalho, né? Legalidade, responsabilidade do tomador de serviços. Que mais? Temos também mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, os conflitos de competência, que sejam de órgão de jurisdição trabalhista, execução de ofício das contribuições sociais decorrentes das sentenças, né? E como eu mencionei, o artigo 114, ele vai falar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, é importante a gente verificar que na CLT nós temos um dispositivo, que é o 652, que ele trata também de algumas competências. Ele vai falar da estabilidade do empregado, remuneração, férias, rescisão. E interessante, né? No inciso terceiro, ele vai falar dissídios resultantes de contratos de empreitadas, em que o empreiteiro seja operário ou artífice, né? Então, o que está querendo dizer aqui? Mesmo quando não há pedido de vínculo, mas há uma cobrança de algum valor de uma empreitada, essa competência deveria ser da Justiça do Trabalho, né? Porque está de acordo aí com a lei e com a Constituição. E aí vai mencionar novamente trabalhadores portuários, né? Inquérito para apuração de falta grave e agora também homologação de acordo extrajudicial. E o que não é da Justiça do Trabalho, que a gente não tem dúvida mais também? Relações de consumo. Quando o consumidor ou o cliente é o destinatário final, ele não é considerado um tomador de serviços, isso então é uma relação de consumo que vai ser competência da Justiça Comum. Do mesmo modo, uma ação de cobrança de honorários advocatícios, mesmo que haja aí, né, um trabalho, uma prestação de serviço, isso, a cobrança de um profissional liberal contra o cliente, também é competência da Justiça Comum, isso já está assentado. Em relação à matéria criminal, também já sabemos, né, que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal, né, para crimes decorrentes da relação de trabalho. Então, por exemplo, houve resgate de empregados em situação análoga a de escravos. Temos aí a questão trabalhista, né, que vai ser analisada na Justiça do Trabalho, mas a questão criminal será da Justiça Federal, tá? As contribuições sociais não abrangem as decisões meramente declaratórias, isso também já foi assentado pelo TST, pelo STF. Então, quando tem reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, o trabalhador ainda vai ter que ajuizar uma ação em face do INSS para que esse vínculo seja reconhecido para fins previdenciários, tá? E já para a questão do FGTS, por exemplo,
quando há uma necessidade de saque do FGTS, aí a competência vai ser da Justiça do Trabalho, mesmo que seja em face da Caixa Econômica Federal, tá? Que se ela tiver oposto a algum impedimento para esse saque. Também em relação à competência, é importante a gente analisar os conflitos, né? Os conflitos de competência, eles podem ser positivos, quando dois juízes se declaram competentes para julgar um processo, ou negativo, né? Quando dois juízes se declaram incompetentes para julgar um processo. Como solucionar esses conflitos, né? A Constituição fala, a gente também é tratado na CLT para a parte trabalhista. Quem pode suscitar o conflito, né? Qualquer das partes no processo, o Ministério Público também, quando ele for parte, ou atuar como fiscal da ordem jurídica, e os próprios juízes ou tribunais envolvidos também podem suscitar o conflito. E aí, a definição de quem vai resolver o conflito também é importante para nós, porque é importante, né, é interessante a gente ter em mente que quando há um conflito entre um juiz da Justiça Comum e um juiz da Justiça do Trabalho, quem vai solucionar esse conflito é o STJ, né? Que, né, teoricamente, não tem uma ligação direta aí com matéria trabalhista. Então, isso a gente entende que é um complicador, né? E quando há um conflito entre tribunais superiores, por exemplo, entre o STJ e o TST, aí quem vai julgar é o STF, né? E agora tratando do que mais nos interessa aqui, que é o que, assim, eu já falei o que a gente não tem dúvida mais, né? Algumas questões que já estão bem esclarecidas pela jurisprudência, mas a gente quer saber do que ainda gera dúvida das decisões recentes, né? Do que ainda está pipocando aí e a gente ainda não sabe muito bem como vai ser o rumo, né? Daqui para frente. E é isso que a gente quer tentar delinear. Não sei se tiveram conhecimento, mas o STF realizou 2 dias de audiência pública essa semana, né, sobre a questão do vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais. E é bem importante assim, a realização dessa audiência pública, porque, né, vai trazer a matéria para o debate, para mostrar que ainda há campo para discussão, né? E o ministro Fachin, que era o relator do recurso, né, ele destacou esse diálogo democrático, plural, né, que reuniu esses especialistas que vão embasar a decisão deles nesse julgamento, né? E para a gente tratar agora do STF, uma coisa que a gente tem que ter em mente, importante, né, é o Instituto da Reclamação Constitucional e a importância que ele tem ganhado, né? Ele tem previsão lá no CPC, não só para o STF, mas para os outros tribunais também. E a finalidade, né, é preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões, garantir a observância das súmulas vinculantes, né, das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e também incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência. E aí, esse artigo, o que ele vai dizer? Ele também vai dizer que a reclamação ela é inadmissível se proposta após o trânsito em julgado, da decisão reclamada, e se no caso para garantir a decisão a observância da decisão em repercussão geral ou em recursos repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Mas aí é uma coisa que a gente tem que destacar, porque o STF, mais de uma vez, né, ele tem admitido a reclamação constitucional quando há o trânsito em julgado, né, após o trânsito em julgado. E também, né, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, nos casos aí de controle concentrado, né, a DPF, a DI, a DC. Então, nesses casos, não é necessário esgotar todos os recursos. Inicialmente, até se pensou se haveria aí um engano ou um erro, ou se tinha sido proposital a admissão dessas reclamações após o trânsito em julgado, porque há uma análise prévia até por inteligência artificial, né? Aí tem a Vitor e a Vitória no STF. E aí pensou-se que poderia ser um engano, né? De ter sido algum erro ali,
de ter sido admitida essa reclamação após o trânsito em julgado. Mas depois disso, já houve manifestações, se não me engano, do ministro Alexandre de Moraes, que expressamente manifestou a possibilidade o cabimento da reclamação constitucional após o trânsito em julgado. Então, são questões aí que a gente tem que ficar atento, porque o CPC fala outra coisa, e aí isso pode gerar uma insegurança jurídica, né? E quais são as características desse instituto aí da reclamação constitucional? Ela foi criada nos anos 50, né? Foi uma criação até do STF, que depois foi admitida na legislação, para a preservação da competência, né, da autoridade dos julgados, respeito às súmulas, e aí ela tem essa característica de plasticidade, né, de adaptabilidade. Já houve ampliação do rol de legitimados e houve também uma mutação constitucional ao longo do tempo. E aí, para vocês terem uma ideia das estatísticas, até 2018, havia, em média, 3.000 reclamações constitucionais por ano no STF. Depois de 2019 a 2022, foram propostas 5 a 6 mil por ano. Em 2023, foram 7 mil. E agora, em 2024, o ano ainda não terminou, né? Mas já foram propostas 9.500 reclamações constitucionais. 17% são julgadas procedentes, o que, na minha opinião, é um número alto, e 60% das reclamações constitucionais têm alguma relação com direito material ou processual do trabalho. E o órgão mais reclamado é o TST. Então, a gente pode verificar aqui que a reclamação constitucional ela está sendo muito utilizada na área trabalhista. Por quê? Porque os advogados eles perceberam que ela dá um acesso qualificado e gratuito ao STF, porque ela não precisa de preparo. Então, é muito melhor eu apresentar uma reclamação que eu não preciso esgotar as instâncias ordinárias, né, que eu posso até mesmo, após o trânsito em julgado, me valer dela, e eu não preciso realizar preparo, não tenho nenhum daqueles requisitos mais, que tem uma exigência maior, né, das outras medidas. Então, isso traz uma preocupação, né, porque está se alargando muito a admissão da reclamação constitucional. E aí, pensando nisso, o STF e o TST, eles firmaram um acordo de cooperação em 2023 e tem aditivo em 2024 também, para tentar solucionar um pouco essa questão, né? Para compartilharem dados, para evitar a atuação repetitiva dessas decisões, evitar retrabalho e fortalecer a cultura de precedentes. E aí, por consequência dessa aproximação, o STF até decidiu, em várias matérias trabalhistas, que elas teriam natureza infraconstitucional. Então, deixou de analisar essas matérias e deixou para apenas a Justiça do Trabalho dar a última palavra, né? Então, são casos, por exemplo, de acumulação de adicionais, adicional de periculosidade. Teve algumas questões assim que o STF se manifestou, então, pelo não cabimento da reclamação. E quais são os problemas que a reclamação constitucional tem apresentado, né? Um exemplo são os amicus curiae, né? Que o relator ele pode escolher quem ele quer ouvir, e aí ele pode, né, em alguns casos, optar por ouvir mais especialistas que sejam daquele lado que ele tem uma certa simpatia, né, um pouco maior. E em matérias que são assimétricas, né, como numa relação de trabalho, por exemplo, é muito difícil que as partes elas se organizem da mesma forma, né, para essa manifestação. Outro problema que tem apresentado, que eu até mencionei, é esse perigo de virar uma ação incidental, né, como se fosse um embargo de terceiro que atravessa o processo, né, com análise de mérito, e pode até ter uma necessidade maior de dilação probatória, né, e aí ganha a natureza de outros remédios, aí, outros institutos, né. Se ela se encaminhar mais para uma natureza de recurso, aí deveria seguir mais os requisitos recursais, né. Uma outra questão é que ela tem o juízo de admissibilidade da reclamação pode ser feito pela presidência do STF,
antes mesmo do sorteio de um relator, e é um juízo irrecorrível, né? E o recurso extraordinário, por exemplo, ele tem vários juízos de admissibilidade. Então, a gente vê essa diferença aí. Aí a questão principal que a gente vê aqui, fora essas que foram mencionadas, é a questão do arrastamento, que seria semelhante a uma analogia, porque a analogia é um instituto que foi criado, né, foi pensado para se aplicar um dispositivo de lei para uma situação semelhante, né, que não é regulada diretamente pela lei. Mas o que está acontecendo? Esse raciocínio tem sido feito também para a jurisprudência, né? E aí, quando se trata de jurisprudência, se chama de arrastamento. Então, às vezes a jurisprudência foi pensada para um caso específico e está sendo aplicada para outros casos que não são exatamente aqueles, né? E aí isso pode gerar aí um alargamento dessa jurisprudência, e às vezes há o trancamento de recursos extraordinários por arrastamento, né? E para complicar esse cenário, no Brasil, a gente tem um sistema de precedentes que ele tem peculiaridades. Por exemplo, em casos mais emblemáticos no STF, os ministros, eles costumam cada um dar a sua, emitir o seu voto por escrito, né? Então, você não tem ali uma decisão, uma ratio decidendi, né? Uma razão de decidir que seja única. A gente pode ter 11 decisões diferentes. E aí, quando ele for decidir a reclamação constitucional que é baseada naquele precedente, muitas vezes a gente vê que o ministro ele vai se valer do seu entendimento pessoal e não daquele entendimento do colegiado. E aí a gente começa a ver decisões e reclamações das mais diversas formas, né? E às vezes com casuísmo, né? Outra questão que no Brasil a gente verifica, que há uma tendência de se considerar a ementa e não os fundamentos da decisão. Às vezes eles têm votos muito longos, né? Todos os ministros querem redigir e é impossível ler tantos votos, né? E então o que vai prevalecer é a ementa, mas nem sempre ela traduz exatamente o que foi decidido, né? O ideal é que a jurisprudência ela fosse mais clara para não gerar esses problemas depois, né, de interpretação. E aí, para vocês terem uma ideia, né, de recursos extraordinários que foram trancados por arrastamento em matéria trabalhista, a gente tem o tema 725 de repercussão geral, que ele tratou de terceirização, e aí ele acabou sendo usado para abranger casos de pejotização, né? E é uma crítica que se faz ao STF, né, essa confusão de conceitos aí de terceirização e pejotização, porque embora eles tenham uma certa relação, eles não são a mesma coisa, né? E um outro caso que também houve esse arrastamento foi na decisão sobre os motoristas de caminhão, né, que tinham pedido de vínculo empregatício, e que foi usado, por exemplo, em recursos extraordinários em que advogados pediam vínculo empregatício com escritórios. Então, são casos bem diferentes e que não deveriam ser utilizados para trancar um recurso extraordinário, né? Os temas trabalhistas recorrentes aí nessas reclamações constitucionais e relacionados à competência, que eu posso mencionar aqui para vocês, né? A gente tem o 550 de repercussão geral, que eu até mencionei anteriormente, que tratou do representante comercial, e aí já assentou que é da competência da justiça comum, e o que se pode fazer de crítica aí é que se trata, não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho. E o STF disse expressamente que não há uma relação de trabalho para justificar essa competência, mas é uma questão que foge um pouco dos conceitos do que a gente está acostumado com o direito do trabalho, né? Porque não tem como negar que o representante comercial ele tem uma relação de trabalho. E aí a gente começa a sentir essa desconfiança, né? O que a gente vê por trás dessas decisões é que o STF ele tem tentado tirar as competências, algumas competências da Justiça do Trabalho, né? E o que a gente vai ver também muito no caso dos servidores públicos, que eu também mencionei inicialmente, e aí a gente tem o tema 992, que vai falar de concurso, que antes os concursos, todas as lides relacionadas a concursos,
de servidores seletistas costumavam ser julgados pela Justiça do Trabalho, e hoje o STF já disse que, mesmo no caso de seletista, tudo que for pré-contratual, né, vai ser de competência da Justiça Comum. O tema 994 também fala de contribuição sindical de servidores públicos estatutários, e que seria competência da Justiça Comum. O tema 606, da mesma forma, demissão de empregado público, mesmo que seja servidor seletista, vai ser de competência da Justiça Comum. Então, são competências que sempre foram da Justiça do Trabalho, que agora estão sendo tiradas, né? Essas decisões são de 2020, 2021. A gente tem uma que veio completar isso sobre os servidores, que é do tema 1143, que é de 2023, que vai dizer que todas as ações de servidor seletista em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, a competência também não vai ser mais da Justiça do Trabalho, vai ser da Justiça Comum. Então, hoje, isso criou uma dificuldade muito grande, porque quando o servidor seletista pede, por exemplo, uma hora extra, é uma parcela trabalhista, então é competência da Justiça do Trabalho. Mas se ele pede um adicional que está previsto na legislação municipal ou estadual, por exemplo, aí a competência vai ser da Justiça Comum. Então, há essa dificuldade para o servidor, porque ele vai ter que dividir aí, muitas vezes, a demanda entre duas justiças, né? O que cria uma morosidade, né? Pode criar conflitos de decisões. Temos o tema 1166, que também vai falar da previdência privada, e aí diz que a competência da Justiça do Trabalho, quando for contra o empregador, nos outros casos, a competência vai ser da Justiça Comum. E aí, tratando dos temas aí especificamente sobre vínculo, né? Que é o que mais nos chama atenção e que tem causado polêmica atualmente. Traçando aí um histórico. Primeiramente, a gente teve a DPF 324, que foi a primeira decisão sobre terceirização, que disse que todas as formas de divisão do trabalho devem ser aceitas, e isso era uma crítica direta aos entendimentos da Justiça do Trabalho, né? Que acredito que houve alguns exageros, né? Algumas decisões que acabaram assim destoando um pouco em relação a essas matérias, e aí o STF entendeu por bem, isso foi em 2018, né? Assentar essa licitude da terceirização. Então foi aí que começou, né? E aí depois veio a DC 48, que falou da lei do motorista autônomo, e aí disse que se trata de uma relação comercial e afastou, então, a configuração de vínculo trabalhista, nesse caso, tá? Isso foi em 2020. Depois, posteriormente, em 2021, a gente vai ter a decisão na DI 5625, que fala da parceria entre salões de beleza e profissionais, e, de novo, disse que não há vínculo nesses casos, né? A não ser que exista alguma fraude. Vamos ter depois a reclamação 56285 em 2022, que vai falar da pejotização, que aí é quando começa essa confusão entre terceirização e pejotização, admitindo todas essas hipóteses. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança aí no direito do trabalho, né? Porque até então, nós pensávamos, né, nós aprendíamos no direito do trabalho que o princípio primordial é a primazia da realidade. Então, importa mais a realidade da relação de serviço do que o que estaria, eventualmente, em um contrato escrito, né? Mas, atualmente, o que a gente consegue, né, entender dessas últimas decisões da STF? Que estão superados esses conceitos de subordinação objetiva, estrutural. Então, hoje, a gente tem que se basear mais numa subordinação subjetiva. Só no caso em que realmente há uma relação muito intensa entre as partes, é que vai ser permitido aí o reconhecimento de um vínculo empregatício. Nos outros casos, não. A gente vai ter que aceitar o que está no contrato escrito. Então, tem ganhado força, né, em razão desses entendimentos do STF,
o princípio da autonomia da vontade, que é próprio do direito civil, mas que está sendo trazido para o direito do trabalho. Então, o empregado ele vai ter que provar um vício de vontade numa celebração de um contrato, né, ou que ele foi aceito como uma pessoa jurídica de forma que houve um vício, para ter esse reconhecimento de vínculo. Então, ficou uma coisa muito mais difícil aí de se provar, né? É muito mais complicado para o empregado. Então, todas essas causas em que há um contrato civil ou comercial, nós verificamos uma tendência do STF em direcionar isso para a competência da justiça comum, né? E apenas os casos em que há um vínculo empregatício já formal é que seria competência da justiça do trabalho. E aí a gente tem uma discussão e que traz um complicador aí, porque a gente inverte a ordem das coisas, né? Então, parece que o empregado ele tem que provar que houve uma fraude para então se definir qual vai ser a competência, né? E o que a gente aprende também sobre a competência do justiça do trabalho, aprendeu lá, né, na faculdade, né? Que a competência ela é definida pelos pedidos, né? Então, se a pessoa pede um reconhecimento do vínculo empregatício, esse processo deveria ser direcionado para a Justiça do Trabalho, né? Que vai dizer se há realmente os requisitos do vínculo ou não. Mas, de acordo com essas decisões do STF, quem vai definir isso, se houve fraude ou não, quando há um contrato, seria a Justiça Comum, né? E aí, se a Justiça Comum entender que houve o vínculo, aí ela remeteria o processo para a Justiça do Trabalho. Então, criou-se assim, uma situação um pouco estranha, né? Ainda está para ser julgado o tema 1291, que é sobre reconhecimento de vínculo, né? Como eu disse, até da audiência pública, entre o motorista de aplicativo, né? Uber, Cabify, o 99, os entregadores também, e a empresa administradora da plataforma digital, tá? Houve uma reclamação que repercutiu muito, que foi a 59795, em que o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão monocrática no caso do Cabify, e ele disse que compete à Justiça Comum decidir sobre essa relação estabelecida entre o motorista do aplicativo e a plataforma. E aí, depois disso, houve uma confusão muito grande aí, porque a gente, né, já não sabia mais se era competente ou não para julgar, né? Então, começaram a surgir conflitos de competência, né, entre juízes comuns e juízes do trabalho, mas a gente tem que ter em mente, como eu já mencionei também, que essas decisões monocráticas em reclamação, elas não são vinculantes. Então, a gente tem que esperar essa decisão final aí, né, do STF nesse caso, para saber como vai ficar essa questão, né, dos motoristas de Uber e essas outras plataformas. Houve uma decisão do TST que até mencionou essa reclamação, agora de setembro, e que ela reafirmou, né, o que a gente já costumava decidir, que a competência ela tem que ser definida pelo pedido e a causa de pedir, né, que estão lá na petição inicial. E ela se baseou numa decisão do STJ, que julga os conflitos de competência, né, como eu também mencionei. Por quê? Porque o STJ, nessa matéria, ele teve uma decisão em 2019, em que ele disse o seguinte: compete à Justiça Comum dirimir as controvérsias entre os motoristas, entregadores e as plataformas, quando não há o pedido de vínculo, né? Então, o que se pode entender? Quando há o pedido de vínculo, a competência seria da Justiça do Trabalho, né? E aí houve decisões monocráticas do STJ nesse mesmo sentido, né? Houve um caso também recente, de agosto, que a primeira turma da STF, ela julgou uma reclamação, foi o relator o ministro Zanin, e ela manteve o vínculo entre um entregador e a empresa intermediadora do iFood. E é bem interessante porque esse caso, eu até já julguei muitos processos nesse sentido, é um pouco diferente do que a gente está acostumado com o Uber, por exemplo, porque há uma empresa intermediadora que o iFood contrata e essa empresa que vai gerenciar os entregadores. E nesse caso, há muito
assim, né, em geral, né, a gente não pode dizer em todos, mas há, assim, muito nítido os requisitos da relação de emprego. Então, foi um caso que a STF manteve recentemente. Aí, para a gente ver, assim, que realmente a jurisprudência tem oscilado, né, e ainda não dá para a gente cravar com certeza como vai ficar, né. Num caso recente, né, até houve uma manifestação da ministra Carmen Lúcia, que ela alertou, né, para esses problemas sociais futuros decorrentes dessa ausência de proteção legislativa desses trabalhadores, né, nesse modelo de uberização. E o ministro Flávio Dino, ele também se manifestou no sentido de que os direitos sociais, eles não são obstáculos, né, eles são pré-condições para a democracia plena. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de que muitas coisas, assim, que foram decididas pela Justiça do Trabalho, eu até entendo, assim, que houve decisões que pecaram um pouco por excesso, que trouxeram condenações muito altas e que acabaram trazendo assim, anseio social, assim, de mudança, mas que há muitas questões que são proteção de princípios constitucionais mesmo, da dignidade da pessoa humana, de questões necessárias mesmo para a gente ter uma sociedade, para a gente pensar na sociedade que a gente quer, né? Porque a gente sabe que há muitos tipos de relação em que, não vou generalizar também, mas há muitos tipos de relação em que os direitos, eles não são de forma alguma respeitados, né? Nesse movimento, por exemplo, de pejotização, a gente sabe que há muitas pessoas que têm plena condição de trabalharem por meio de uma pessoa jurídica, mas há também aqueles casos em que há trabalhadores que estão recebendo muito menos do que receberiam, né, se fossem empregados, não tem nenhum direito de descanso, de remuneração de hora extra, e recentemente, inclusive, eu vi um caso de um recolhedor de lixo, né, de limpeza urbana, e que ele tinha sido contratado como pessoa jurídica. Então, para a gente ver assim, a que ponto isso pode chegar, né? Porque há casos em que realmente deve ser admitido, que não há problema nenhum, mas há casos em que há necessária essa proteção. Então, aí cabe o papel do Supremo para diferenciar isso e para dar um direcionamento melhor para a jurisprudência, né? De como isso deve ser levado em consideração, porque a gente tem que pensar nas consequências dessas decisões, né? Por exemplo, se a gente for colocar aí uma comparação entre um salário de um empregado e todos os gastos que isso gera para a empresa, né, de consectários aí de 13º, férias, FGTS, INSS, e se a empresa pagar esse mesmo salário para uma pessoa que seja pessoa jurídica, a empresa está economizando muito. E a partir do momento que ela percebe que há uma abertura para qualquer tipo de relação ser tratada dessa forma, ela não vai mais ter interesse nenhum em contratar empregados, né? E aí a gente pode estar entrando num ambiente perigoso, porque essas pessoas, principalmente, não têm proteção previdenciária, né? Isso é o que mais pega aí, porque elas não vão contribuir para o INSS espontaneamente, né? A gente vê os Uber, entregadores, eles estão sujeitos a acidente de trânsito e já houve muitos casos de falecimento, inclusive, e eles estavam completamente, né, desprotegidos de ou auxílio doença ou pensão por morte, eles não têm nenhuma proteção previdenciária, né? Então a gente tem que pensar nesse reequilíbrio aí. E aí fica essa reflexão, né? Houve realmente uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho? Ela tem reduzido? Quais são as perspectivas disso, né? O STF ele precisa dar essa luz aí, se a pejotização, por exemplo, ela vai ser aceita em qualquer tipo de função, qualquer patamar salarial, né? Porque a gente vê casos até que nem o salário mínimo é respeitado. Qual vai ser esse novo caminho judicial, né? As partes, às vezes, os advogados nem sabem mais onde devem ajuizar os processos. Então, a gente está passando por um momento aí de incertezas, né? E aí, até para terem uma noção, a gente fez um apanhado aí dessas últimas decisões e a gente pode definir aí, né, mais ou menos, que nessas reclamações
a competência da Justiça do Trabalho, ela tem sido mantida, né, pelos ministros Fachin e Flávio Dino, ela tem sido cassada pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, e os outros ministros, aí já tem uma variação maior, né, aí vai depender do processo mesmo. Então, esse é um panorama aí do que a gente tem hoje, né, e esse cuidado que a gente tem que ter para não abrir as portas demais para uma coisa que, assim, as empresas, obviamente, elas visam lucro, isso elas estão no direito delas, e elas têm que seguir a legislação, né? Se o STF abre a porta para essa ausência de recolhimento previdenciário, né, e imposto de renda, tudo isso, é óbvio que as partes vão optar por esse caminho, né? E aí daqui a pouco nós vamos ter empregados, né, trabalhadores que no futuro não vão ter aposentadoria, por exemplo, né? Eles vão ficar desprotegidos. E o que está por trás desses entendimentos aí? O que a gente entende, né, que está por trás desses entendimentos do STF? É uma tentativa de deixar o Brasil mais competitivo no cenário global, né? Mas, assim, há muitas formas da gente fazer isso, inclusive com a educação, na instrução, dotando as empresas de maior mecanismos de automação, tudo isso a gente vai conseguir ser mais produtivo, né? E pensar também em formas de tornar os processos com melhor custo-benefício, sem perder de vista o interesse das pessoas envolvidas, né? Que são os trabalhadores, porque eles também, em última análise, são consumidores, precisam ter aí uma condição boa de vida, né, de subsistência, para também estarem inseridos aí no sistema que a gente vive, do capitalismo, né? Para resolver toda essa questão aí, no meu entender, eu acho que o mais importante mesmo seria que o legislativo também participasse mais ativamente dessa matéria, trazendo uma regulamentação mais específica, né? Porque muitas vezes nós nos vemos ali sem saber como julgar um caso que não se enquadra exatamente nos requisitos da relação de emprego, mas também não seria exatamente trabalhador autônomo, né? Então, muitos países já têm essa regulamentação de uma outra categoria de trabalhadores, né? Que seria intermediário aí, para que tenha proteção de alguns direitos trabalhistas e não fiquem né, desprotegidos, como a gente mencionou. A gente até tem projetos de lei, mas ainda não tem, eles ainda não chegaram à tramitação, né, ao final da tramitação. Então é isso, são esses panoramas aí que a gente tem hoje. A gente, inclusive, houve ministros do STF mencionando que os juízes do trabalho não queriam cumprir as decisões do STF, e aí a gente fica pensando assim, às vezes a gente nem sabe muito bem como está esse rumo aí, como vai ficar, e aí a gente, né, julga de uma forma, e depois a jurisprudência tem mudado, né, como eu mencionei, a gente não tem ainda certeza sobre isso. Então, a gente tem todo esse panorama aí de incertezas para pensar aí, né, nos melhores rumos da sociedade que a gente quer e de forma que as coisas caminhem de uma forma mais adequada, né? O ideal mesmo é que houvesse uma regulamentação maior, né, melhor sobre essa matéria, tá? Essas eram minhas contribuições iniciais, professor Rossini. Desde já, Karine, muitíssimo obrigado por essa exposição marcada pela luz mediterrânea do teu raciocínio, que se reporta a uma questão da mais alta sensibilidade. Porque, de fato, existir direito do trabalho em uma sociedade do capital é uma porta aberta, uma ponte levantada para o direito à esperança, no sentido de que o Estado democrático de direito não pode e não deve fechar as portas, mesmo dentro da ordem que nós vivemos, para que ela se humanize, né? E a expectativa finalística de tudo isso é a existência de um capitalismo humanista, que não vai existir se não houver proteção ao trabalho dentro da sociedade do capital, porque seria renúncia à possibilidade de afirmação de um processo civilizatório para que se entregasse à barbárie, né,
essa relação desigualitária que tem que ser ponderada, né? E por isso esse papel absolutamente indeclinável da Justiça do Trabalho, né? Desde já, somos todos profundamente gratos pela tua manifestação. E, incontinente, eu passo a palavra à professora Maria Margarete Garcia Vieira para as suas ponderações. Boa noite a todos. Eu acho que está dando uma microfonia, né? Eu vou mudar de lugar para ver se consigo que fique melhor. Vamos ver se assim fica um pouco melhor. Peço mil desculpas. Bom, todos me ouvem? Bom, boa noite, queridos colegas. Boa noite, doutora Karina Vaz de Mello. Um prazer ouvi-la, um imenso prazer, porque as suas colocações, elas vêm muito ao encontro daquilo que eu tenho como expectativa na vida, antiga professora de Direito do Trabalho, quando nós ensinávamos que era um direito protetivo ao trabalhador, que buscávamos a verdade real, que era com base na realidade dos fatos e não daquilo que muitas vezes se contratava, a posteriori, inclusive, testemunhas arranjadas, mentiras, víamos os livros-pontos, víamos a ida e vinda do trabalhador, né? A subordinação como uma das qualidades que poderia nos trazer esse tipo de resposta. E é muito triste percebermos essa mudança tão radical que tem acontecido no direito do trabalho. E, com isso, o desprestígio enorme dos trabalhadores no Brasil, que os coloca numa situação de extrema vulnerabilidade, não é? De extrema inferioridade, e são tratados como autônomos, quando, na verdade, são pessoas que cumprem aqueles contratos que são os únicos que lhes estão à disposição. Num país com tantas dificuldades, onde impera o capitalismo, mas não temos nenhuma forma de que eles possam realmente cumprir aquilo que é necessário para viver. Senão, dessa forma, muitas vezes que os vilipendia enquanto pessoas, não é? Não menorizando o trabalho daqueles que trabalham com materiais recicláveis, mas tem pessoas que buscam esses materiais e puxam as carroças para carregá-los, né? Nós os vemos, eu os vi e continuo vendo. E a questão que você exemplificou dos trabalhadores de salão de beleza, que também discutimos no meu tempo, né? E sabíamos que não há autonomia, até porque eu frequentava esses salões na época para tentar ficar bela, já que o nome é salão de beleza. Mas não, a gente fazia as unhas, a gente cortava um cabelo e convivíamos com essas pessoas. E a subordinação é total dentro dos salões. Eles cumprem o horário rígido e fazem um atendimento atrás do outro, com os donos dos salões mandando e determinando. Então, eram coisas tão visíveis e tão facilmente compreensíveis para aqueles que estudavam o direito do trabalho, que realmente é complexo, que tem uma gama imensa de atribuições e peculiaridades. Mas com essas mudanças sofre a sociedade brasileira, né? Sofre a democracia, porque eu me lembro de Norberto Bobbio, não do direito do trabalho, mas da filosofia do direito, que falava assim, o que é a democracia, né? Democracia é quando as pessoas têm condições de escolhas. Mas o que são essas escolhas, né? As escolhas, elas podem ser verdadeiras quando as pessoas têm reais condições de escolher, né? Que são essas reais condições de escolher? Quando você não passa fome, quando você tem conhecimento do assunto, quando você tem consciência do que você está conversando, quando você conhece e tem liberdade para fazer a escolha.
Uma pessoa com fome não tem liberdade para fazer escolha, uma pessoa que desconhece do que está tratando não tem liberdade de escolha. Ela precisa trabalhar, seja como for, e aceitar qualquer contrato para ter a comida para si e para os seus. Então, essa desigualdade que impera na nossa sociedade, ela fragiliza demais aos empregados, né? Aos hipossuficientes, como chamávamos, e que eu considero que continuam sendo. E justamente a justiça do trabalho especializada nesse conhecimento tão nobre, que eu sempre admirei, é uma das melhores. Eu pensava assim, se eu fosse ser juíza, na época que eu tinha idade para ingressar e continuar os meus estudos, ou mesmo do Ministério Público, eu só seria do direito do trabalho, da justiça do trabalho, porque para mim é a mais nobre que tem das justiças. Então, é uma alegria ouvi-la, conhecer o seu trabalho, o seu pensamento, especialmente também, agora um parênteses, homenageando a sua mãe, a Silvânia Matos, que é nossa amiga, e o Jesus, que também é nosso amigo. Então, que alegria lhe ouvir, que bom, quanto esclarecedor foi a sua explanação, e que trabalho importante para que possamos pensar, refletir e discutir isso, que é uma demanda atualíssima, né? E bom saber que temos os dois ministros mais com os olhos para isso, né? Que não poderia deixar de ser mesmo o Flávio Dino, ele tem uma visão social tão grande, que bom, e o doutor Fachin também. Tomara que consigamos retomar algumas coisas que demonstrem os vínculos trabalhistas e que não passemos por esse tipo de falácia que são os Ubers, os iFoods e esse tipo de utilização do trabalhador de plataformas como se autônomos fossem. Então, agradeço imensamente, professor Rossini, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pela sua palestra, doutora Karine, aos meus colegas Thiago de Pádua, que os cumprimento agora, Itanor Júnior, que também os cumprimento, e a todos os demais que estão nos assistindo. Ao IESB, por podermos participar nessa última live do ano e que norteou e nos trouxe tantos temas importantes nas quartas-feiras da inteligência jurídica. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Margarete. É sempre um prazer ouvi-la pela ponderação refletida dos seus pontos de vista, que enriquecem semana a semana os nossos debates. Passo a palavra em seguida à doutora Larissa Martins para a sua intervenção. Olá, boa noite a todos. Todos me escutam? Perfeitamente. Boa noite, professor queridíssimo Rossini Correia. Cumprimento aos amigos, o Tiago. Prazer reencontrá-lo, minha querida amiga Margarete também. E a brilhantíssima doutora Karine Vaz. Desde já parabenizando pela brilhantíssima exposição. E, é claro, puxando para a minha área e agradecendo ao professor Rossini por trazer alguém tão brilhante e do direito do trabalho, né, professor? E antes da minha manifestação, eu gostaria de perguntar se a doutora Karine não teria interesse, talvez, em fazer uma transferência para o TRT-10. Estou precisando bastante de uma juíza com essa visão, esse entendimento perfeito, incrível, principalmente no que tange. Obrigada. Principalmente no que tange ao tema de vínculo empregatício, que é o meu tema, particularmente enquanto advogada trabalhista, é o meu tema mais caro, digamos assim, da minha atuação, é o reconhecimento de vínculo empregatício no direito do trabalho. E parabenizando assim, o posicionamento de Vossa Excelência, eu entendo, sim, que, assim como a Margarete falou, a justiça do trabalho, ela é uma justiça protetiva. Eu vejo a minha atuação, aliás, não só a minha, mas a dos advogados trabalhistas, como uma atuação em prol da proteção, no meu caso, do trabalhador. E, mais uma vez, eu vejo a necessidade em tudo que foi falado, e acredito que Vossa Excelência deve passar por isso também no dia a dia, na atuação, que é da prevalecência da verdade real
do que da verdade formal. Temos hoje muitas formas de contratos novos, a exemplo, como foi citado, do iFood. Eu, por exemplo, não sabia que tinha uma empresa intermediadora. Nós vemos também casos agora em que atuei de corretoras, prestadoras de serviço para planos de saúde, o serviço também de representante comercial, agora estão reconhecendo como um contrato de franquia. Além, é claro, da obrigatoriedade de abertura de uma PJ, que é a questão da pejotização da pessoa jurídica, como também foi dito. Então, são temas muito sensíveis que nós lutamos diariamente, e eu particularmente entendo que a prioridade e o dever de reconhecimento, ou seja, discussão acerca do vínculo empregatício, é sim da Justiça do Trabalho. Há muitos que entendem que o STF e demais esferas da justiça devem ter prioridade. Eu não entendo dessa forma. Eu acredito que a Justiça do Trabalho tem a sua autonomia para julgar, para dirimir tais assuntos, e continuamos na lida, buscando, no meu caso, né, o reconhecimento dos vínculos que postulamos. Brilhante palestra, brilhantes colocações. Gostaria de agradecer na pessoa da doutora Karine Vaz, também ao IESB, que nos proporciona as quartas-feiras da inteligência, cada vez mais inteligentes, com participações ilustres, e eu me sinto muito honrada e muito grata por poder participar, hoje mais ainda por ter aqui uma juíza do trabalho em uma exposição tão brilhante. Agradeço por trazer esse tema caríssimo, concordo com a doutora Margarete, na questão da parte do trabalhador ser um hipossuficiente, é o que nós vemos diariamente, e isso me toca muito na questão não da formalidade, mas da forma como se dá a contratação. Eu vejo muitas pessoas, até com PJ, que fizeram aquilo porque meio que não tinham escolha. Ou faziam, ou instituíam ali uma pessoa jurídica, ou aceitavam todos os termos impostos ou as condições, por vezes absurdas, porque necessitam daquilo, necessitam daquele trabalho. Não por desconhecimento ou ignorância, por muitas vezes até sim, até pode acontecer, mas às vezes mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo que futuramente aquilo pode ser algo danoso, é o que sobra, vamos dizer assim, é o que resta a pessoa escolher, e é o que impõe a empresa, como bem disse a doutora Karine, muitas vezes visando reduzir custos operacionais, custos com benefício, recolhimento de INSS, enfim, o que não ocorre no caso da PJ. Então, eu vejo como a Margarete, são hipossuficientes os trabalhadores que defendemos. É um tema muito sensível, e eu fico feliz em estar ladeada e conhecer cada vez mais pessoas que atuam nessa área, que estudam profundamente essa área e fazem com que o direito do trabalho mantenha a dignidade e a honradez que, para mim, tem, sendo de longe do direito, que é muito amplo, o meu tema favorito, tanto que é a minha área de atuação. Eu peço perdão por não ter ligado a câmera, eu estou em viagem, não estou em Brasília, mas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela belíssima. E por aqui, brevemente, vou encerrando a minha fala, mas, na verdade, como um agradecimento, uma participação singela, e agradeço à doutora Karine Vaz e ao professor Rossini pela oportunidade que me foi dada. Uma boa noite a todos, e por aqui eu encerro a minha participação. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Larissa Martins. A sua voz nos trouxe o sal do Caribe. Para essa noite de mais uma quarta da inteligência, girando em torno de uma temática da mais alta sensibilidade. E realmente nós estamos em face de uma expositora dotada de uma consciência social absolutamente necessária no ambiente jurídico brasileiro, né?
de tal forma que estamos todos de parabéns. E muito obrigado pela participação, ainda que em viagem. Passo em Brilhante, seguida... professor. Só mais uma pontuação. Eu acho uma visão muito sensível e muito delicada, vindo de uma juíza, e realmente parabenizo demais a doutora por isso. Obrigada mesmo, doutora. Que bom, que bom. Passo em seguida a palavra ao advogado ambientalista, que é a expressão de um ativismo cívico dos mais agudos, né, e que desconhece fronteiras, né? Itanô Neves Carneiro Júnior, para a sua intervenção. Boa noite, professor. Boa noite, Margarete. Boa noite, Tiago. Boa noite, Larissa. Boa noite, Excelência. É um prazer poder estar nessa noite, final de ano, aí, a gente compartilhar um tema de profunda preocupação, que acho que de todos, né? Eu acho que essa questão do trabalhador, ela não é só as camadas, né, pobres. Eu acho que o trabalho ele tem uma função bastante ampla. E eu, na verdade, doutora Karine, eu tive a oportunidade de conhecer a Justiça do Trabalho nesses últimos 4 anos com a recuperação judicial da Embrase, que deve ter dado muito trabalho nas varas aí de Campinas. Sim, me recordo. Um processo, fiz audiência com a senhora, tive essas oportunidades aí, como a gente conduziu essa questão da recuperação judicial da Embrase, e a gente, uma dificuldade muito grande de tratar com uma personagem tão tradicional de São Paulo na área de segurança como o seu Wagner, de validar a importância do trabalhador e do colaborador para a atividade que ele desenvolvia. E na questão das recuperações judiciais, foi muito interessante, porque a questão da solidariedade e da subsidiariedade da Justiça do Trabalho trouxe, assim, eu já tive audiência em Campinas, que eu acho que tinham 72 empresas em sala de audiência, Excelência. Então, foi uma experiência, assim, porque a Embrase era uma empresa de segurança em São Paulo, com 22 mil funcionários, que por uma série de razões administrativas, enfim, acabou, não pela parte do dono, mas pela parte da administração, desconsiderando uma série de direitos desses trabalhadores, e que, quando a gente entra nesse processo na Justiça do Trabalho, a minha primeira percepção era a fragilidade do trabalhador frente à empresa, né? Porque muitos deles não tinham nem informação de onde já haviam trabalhado, em quais portarias haviam cumprido as suas... E uma das primeiras coisas que a gente fez, até com o compromisso da Justiça, era... E uma das primeiras estratégias que os advogados anteriores utilizaram era não ceder as informações aos trabalhadores. E numa empresa de 30 anos, como o porte da Embrase, você sonegar esse tipo de informação é um prejuízo social muito grande. E eu tive a oportunidade, né, primeiro, e gostaria de dizer a excelência que é a Justiça do Trabalho no estado de São Paulo, e isso é exemplar, porque o trabalho da magistratura é algo assim que me sensibilizou, na verdade, doutora, porque esse ato de magistrar, né, de dizer o que é, de fazer valer aquilo que a sociedade espera, na Justiça do Trabalho isso tem sido bem difícil, eu acredito. Eu percebo, né, a gente percebe, houve um aumento muito grande do volume de trabalho da magistratura também, uma série de confusões e de decisões, como diria meu saudoso, né, professor, são decisões escusas, difusas e confusas, né, Excelência, nas mais variadas instâncias, então isso torna o processo bastante delicado. E, assim, se a gente for sair dessa realidade de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, então eu conheço essa realidade urbana, né, que a gente acaba absorvendo todas essas grandes demandas de trabalho, a gente percebe que ainda há uma carência muito maior nas relações, né, e que essa pejotização... Eu tive uma oportunidade anterior nessa questão de trabalhar com as empresas que são de área de mineração, e que essa pejotização na área de mineração é uma tragédia, né, doutora? Porque você tem vários mecanismos e subterfúgios que impedem realmente a responsabilidade das empresas que estão operando, que são efetivamente poluidoras, que têm um traço de destruição na sua atividade, inclusive um traço de destruição ao trabalhador que exerce essas atividades, e com esse ausência de uma definição, você tem uma série de situações que estão sendo acobertadas, né, por essas forças políticas que estão operando, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita, sejam, enfim, isso a gente vem percebendo.
Então, da minha parte, assim, agradecer a oportunidade também. Não vou me estender muito, porque esse é um tema que eu vou deixar os magistrados magistrarem, né, Excelência, porque é do magistrado, o exercício do magistério, o professor sabe disso, é o magister dicti, o magistrado tem o exercício do magistério, né, como exercício. Então, a gente agradece, eu agradeço profundamente aí por estar podendo ouvir essas palavras, na verdade, e preocupar-se junto, né, porque eu acho que cabe a gente nesse papel. E quando eu tive a oportunidade, eu volto a dizer, essa oportunidade da Embrase me permitiu ter uma outra percepção da própria magistratura trabalhista. Assim, foi muito interessante essa relação com vocês, né? Essa experiência em Embrase realmente, eu tenho certeza que a doutora Karine sabe sobre a questão Embrase, não que fale sobre a questão, mas é um tema que a gente deu bastante trabalho para a magistratura, essa que é a bem da verdade. Então, eu agradeço a oportunidade, doutora Karine, agradeço novamente professor Rossini, professora Margarete, Larissa, Tiago, e vamos em frente, o ano está acabando, mas a inteligência permanece. Vamos seguindo. Obrigadíssimo, caríssimo Itanô Júnior. É uma enorme satisfação sempre ouvi-lo, porque seguidamente a oportunidade de convivermos com uma percepção diferenciada das temáticas trazidas à baila, não é? E no dia de hoje não foi diferente, não é? Porque aquele saber de experiência feito de que falava Camões, depois de 4 anos tratando de uma recuperação judicial dessa monta, dessa complexidade, tudo isso encorpa e engrandece, né, essa quarta da inteligência. Passo em seguida a palavra ao nosso sempre ilustre e querido professor Tiago de Pádua, que é não apenas um constitucionalista, mas alguém que navega nos diferentes quadrantes da enciclopédia jurídica, não é? Conectando-a, em particular, com a literatura. A palavra é sua, professor Tiago de Pádua. Né? Professor Rossini, muito obrigado pelo convite. Cumprimento aos presentes, Itanô, Margarete, amiga querida, expositora Karine, João, que está próximo aqui, Diná também próxima, e todos aqueles que estão aqui, Vinícius, Miranda e todos os demais presentes para essa noite de encerramento maravilhosa. Começo agradecendo, professor Rossini, a instituição pela belíssima maneira de criar uma ambiência para que essas quartas-feiras tenham debates que sejam provocantes. Me parece que essa é a grande questão. A nossa sociedade atual precisa, eu vou falar aqui mais ou menos próximo daquilo que Rubem Alves falava, né, professor Rossini? Nós precisamos menos de aspectos que façam com que as nossas próprias vozes tenham eco, né? Precisamos ouvir mais. E ouvir mais é incontornável termos locais como esse que tragam professores, expositores, como a professora Karine, juíza, magistrada, foi assessora da ministra Rosa Weber no TST. Eu tive também a honra, o prazer de ter sido assessor da ministra Rosa, só que no Supremo, né, no período recente. Tive o prazer da ministra Rosa, no final do ano passado, fazer um prefácio para o meu último livro, né? E, enfim, temos algumas questões, digo, simpatia pela Justiça do Trabalho muito, muito agigantada, exatamente porque temos a necessidade de ampliar essas críticas, né? E eu começaria, professora Karine, por elogiar a sua exposição. Nós temos vivenciado, presenciado, testemunhado um verdadeiro desmonte da Justiça do Trabalho. Isso não é de hoje, mas esse desmonte atual, da ponte para o passado, 2017, é um desmonte muito brutal. Efetivamente, nós temos várias decisões da Justiça do Trabalho
algumas no próprio TST não recebendo o melhor tratamento. Eu, semana passada, tive a oportunidade de falar, inclusive, da aplicação retroativa daquela reforma trabalhista por 14/10 no TST. Não me pareceu a melhor decisão, me pareceu uma decisão que não privilegiou as melhores questões trabalhistas, dos males, pelo menos o menor, que se aplicasse pelo menos dali para frente, não retroativamente a contratos firmados, e outras tantas questões. As discussões sobre pejotização, o próprio Supremo Tribunal Federal fez agora na segunda-feira e na terça-feira passada uma audiência pública, o ministro Fachin presidiu, a partir de 12 perguntas fundamentais que ele formulou, e acho que começa a mudar também, porque as audiências públicas não podem ser como haviam ocorrido no passado recente, o acordo entre o pescoço e a corda, como se fosse uma legitimação para o procedimento, né, legitimar para enforcar. E a pergunta precisa ser feita. Então, essas discussões que nós fazemos, muitas vezes, trazendo questionamentos, são importantes. Eu queria, na minha fala muito breve, tá, professora, permita-me chamar assim, porque foi uma exposição que você fez e só tenho elogios. Eu queria só retomar um ponto do passado, que nós precisamos ter um pouco mais de carinho. Eu estou cada vez mais convencido que nós estamos presos num local do nosso passado recente e repetimos com alguma frequência. E eu volto para a Constituição, professor Rossini, de 1946, um momento em que tínhamos um avanço absolutamente louvável nas questões sociais, uma Constituição absolutamente progressista, que alguns facínoras fizeram questão de interromper um sonho que estava em andamento. Podia se discutir um ponto ou outro que não estivesse adequadamente posto. Nós havíamos, inclusive, saído de uma ditadura, até então, implementado, Estado Novo varguista, e essa perspectiva nos traz uma necessidade de pensar. E pensar em que contexto? Eu queria fazer uma duplicação, professora Karine, botar como um espelho refletido. Constituição de 46, no momento em que a gente sai de uma ditadura. Constituição de 88, também saímos de uma ditadura. Momentos passados que têm como pano de fundo a disputa por direitos sociais. E no contexto daquela Constituição de 46, eu queria relembrar um momento muito especial, muito delicado, que era o Supremo Tribunal Federal com uma composição progressista. Eu lembro aqui dos ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, e efetivamente uma composição que via espelhada por esses dois. Mas eu falaria especificamente do Vitor Nunes, Hermes Lima, e basicamente o próprio ministro Evandro Lins Silva também, fundador, professor Rossini, como você, numa etapa mais recente, do Partido Socialista Brasileiro, e diversas cooperações para um aspecto progressista. E na década de 60, esse avanço, que era capitaneado dentro da Constituição de 46, teve um protagonismo muito belo, repito pela terceira vez, muito belo. Esse protagonismo, inclusive, fez com que 5 súmulas do Supremo Tribunal Federal fossem objeto de discussão, debate absolutamente brutal. A súmula 220, 221, 222, 223, 24 e 25. Essas súmulas me permitam brevemente, professor Rossini, uma leitura muito singela, e também não vou fazer questão de trazer, né, essas referências, vamos dizer assim, apenas por arrastamento. Na verdade, eu cometi aqui um equívoco. 219 a 225. O que dizem essas súmulas? Súmula 219. Para a indenização devida a empregado que tenha direito a ser readmitido e não foi, leve-se em conta as vantagens advindas da categoria no período de afastamento. Aquilo para aquela época era uma revolução.
E aí nós pegamos a súmula 220, que diz: a indenização devida a empregado estável que não é readmitido, ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro. E temos a próxima súmula, 221, que diz o seguinte: transferência de estabelecimento ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de força maior, não justifica a transferência do empregado estável. Súmula 222. O princípio da identidade física do juiz não é aplicável às juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho. Súmula 223, na sequência. Concedida isenção de custas ao empregado, por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. Súmula 224. Os juros da mora nas relações trabalhistas são contados desde a notificação inicial. E, por fim, a súmula 225, que diz: não é absoluto o valor probatório das anotações na carteira profissional. Isso, professor Rossini, naquele momento, naquele contexto, era um enfrentamento com aspectos muito visíveis. Isso é 1963. Isso era um enfrentamento contra formalismo de pessoas que preenchiam carteira de trabalho com informações falsas, que o empregado seguramente se submetia porque precisava comer, então estabelecia em verdade jornadas absurdamente elevadas, pagamento de valores elevados, contar aspectos de juros. Eu não vou entrar nessas questões, porque hoje elas podem parecer à primeira vista um pouco tolas. Direitos como esse. Mas o que me chama a atenção é, após o golpe, 64, nós tivemos uma medida constitucional que visou afastar o Supremo Tribunal Federal em sua feição trabalhista e social. Nós tivemos, e aqui é o que eu quero trazer para reflexão, nós tivemos a emenda constitucional 16 de 1965. Essa emenda ela modificou o artigo 122 da Constituição Federal, retirando a competência do Supremo para questões trabalhistas. Ficava claro para quem quisesse enxergar. O Supremo daquela época, e eu não posso dizer o Supremo de todos os tempos, porque eu conheço também a história do Supremo, professor Rossini, que legitimou muitos direitos de senhores de escravo contra o escravizado. Então, eu estou dizendo um Supremo específico, eu estou dizendo o Supremo de 63, aquele Supremo que tem uma característica de enfrentamento. E eu diria, parcialmente responsável por um enfrentamento que recebeu como contragolpe um golpe muito visível que o poder econômico, financiando, trazendo aspectos absolutamente fascínoros e fascistas, legitimou o poder mais brutal a partir de 64 e muito mais mortal a partir de 69, a partir das discussões do ato institucional número 5. Então, essa emenda, professor Rossini, a emenda 65, ela retira uma competência do Supremo. Essa competência trouxe uma discussão residual que ainda hoje precisa ser estudada. Porque, através de um recurso extraordinário, eu vou trazer aqui, porque eu acho que é um tema ainda, professora Karine, em busca de um autor, é o recurso extraordinário número 55.600, relator ministro Pedro Chaves. Esse recurso cuidava exatamente de um caso concreto, ou seja, retira-se a competência do Supremo para julgar matéria trabalhista. E como é que se fazia com o acervo, com o passivo que tinha o Supremo Tribunal Federal em seus gabinetes a partir daquele momento? Como é que se faria isso? Cria-se, então, essa expressão do ministro Evandro Lise e Silva, a figura do delegado, o ministro delegado do tribunal. Começa ali a monocratização, porque eles discutem, e o ministro Vitor Nunes Leal chega, inclusive, a usar a expressão de que essa medida pode destruir a súmula e a jurisprudência do Supremo, já que cada ministro individual pode agir sozinho, e a discussão feita naquele momento é uma discussão que hoje vai receber diversas análises diferentes, porque hoje é um momento de Supremo monocrático mesmo,
decisões individuais que, inclusive, a professora Karine fez questão de fazer muitas observações, liminares em reclamação, que o ministro X dá, o outro ministro que é não X, mas é Y, com outra perspectiva, já dá em sentido diferente. Então, tudo isso começa, e aí é o fio da história, professor Rossini, também, que nos traz a essa necessária reflexão de espelhamento. Lá em 65, nós tivemos o enfrentamento do Supremo da década de 60, progressista, com súmulas, resistindo ao poder econômico, e recebe como modificação normativa a retirada de sua competência trabalhista. Não podia mais. O equivalente às normas constitucionais daquela Constituição de 46 é a suma daquilo que se encontra muito bem delineado a partir de diversas disposições do artigo 157 da Constituição de 46. Mas havia ali um problema, porque remetia-se uma espécie de regulamentação geral que deveria ser definida a partir da lei. E permitia-se ao Supremo julgar recursos, inclusive recursos contra decisões do TST, que não fossem adequados ao modelo. Então, nós tínhamos decisões que eram trabalhistas com base na lei, que permitiam recurso ao Supremo trabalhista, e decisões com base na Constituição, que também permitiam recurso com base na mesma referência. O que eles fizeram foi castrar, permita o uso dessa expressão tão provocativa propositalmente, o que fizeram, na verdade, foi castrar um Supremo progressista sob a perspectiva do trabalho, isso em 65, após um golpe militar, que tinha um elemento econômico por trás. E esse momento, e aí eu ouso falar aqui, professor Rossini, professora Karine, que nós não temos ainda alguém que tenha inventariado essas decisões do Supremo trabalhistas que, de certa maneira, subsidiaram uma resistência. Eu não estou dizendo que foram sempre decisões boas, eu também não estou dizendo que foram sempre decisões adequadas, mas algumas dessas decisões revolucionárias para o momento e precisam ser novamente retomadas, se não pelo momento específico, se não pelo mérito em si, pelo menos pela consequência constitucional. E essa competência tolhe, transforma o Supremo para sempre, no sentido de permitir que começasse ali uma monocratização, e essa monocratização, inclusive, depois serve para esses atos individuais, ministros que muitas vezes não têm o mesmo compromisso social que outros, e esses aspectos acabam levando a algumas discussões que são relevantes. Eu acho que eu já tomei, professora Karine, muito tempo da discussão. Eu queria apenas brindar a noite com a sua exposição, e acho que essa necessidade que nós temos, professor Rossini deve receber todos os elogios por trazer esse tipo de discussão, e eu fico apenas deslumbrado, no melhor sentido possível, dessa troca de ideias que somente é oportunizado de forma crítica, abrangente, as falas do Itanô, as falas da Margarete, da Larissa, e de uma composição que é muito maior do que a nossa. Eu tenho certeza que diversos colegas que estão assistindo nesse exato momento podem receber provocações. Daqui a pouco sai uma dissertação, uma tese, não necessariamente concordando conosco, isso é o de menos, mas alguma coisa que procure resolver esse problema, porque hoje nós temos um Supremo que ainda está castrado, mas é uma castração que, de certa forma, amola as garras. Então, os dentes, é como o antigo professor Roberto Lira Filho dizia, né, falando sobre a Constituição de 88, a Constituinte de 88, ele dizia, é como se fosse, na verdade, um animal banguela. Tiraram os dentes do Constituinte, não deram muitos elementos, acabou sendo uma Constituinte um pouco sequestrada, mas as garras eram muitas e eram de diversos tamanhos. Então, nesse momento, o que nós temos visto, infelizmente, é que algumas decisões, tanto do TST quanto do Supremo, não fazem jus à proteção trabalhista que o nosso detentor de direitos humanos mínimos para uma vida digna, que é o trabalhador todo ele, merece. E aqui a gente poderia inventariar várias questões específicas, mas eu vou parar por aqui para não monopolizar mais ainda. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, devolvo a fala para o professor Rossini. Obrigadíssimo,
professor Tiago de Pádua pela generosa referência à minha pessoa, mas eu devo declinar dela por reconhecer que essas quartas seriam apenas quartas-feiras, não seriam da inteligência, sem um concurso de Maria Margarete Garcia Vieira, Itanô Neves Carneiro Júnior, Tiago Santos Aguiar de Pádua, Larissa Martins Oliveira Silva e outros mais que desfilaram durante todo esse ano nesta tribuna, disposta a refletir sobre matérias da mais alta sensibilidade, como esta que foi trazida nesta noite, né, pela brilhante magistrada Carine Vaz de Melo Abreu, para quem devolvo a palavra para começar a sintetizar essa nossa noite quase natalina. Eu queria agradecer as palavras tão gentis, né, dos professores e professoras. Fiquei muito lisonjeada. Me lembro mesmo dos processos lá da Embrase. Eu queria mencionar aqui que, em relação aí que o professor Tiago falou, né, a gente vê muito esse movimento pendular aí da proteção, né, dos direitos trabalhistas. Quando há uma tendência de prosperidade, é um campo fértil ali para a proteção dos direitos, mas aí surge uma crise econômica e há uma certa tendência de colocar a culpa nos direitos trabalhistas, né? E aí precarizar esses direitos. E isso vem e vai mesmo, né? A gente está passando por uma fase aí em que a gente está em baixa, né? E por isso a gente vê assim essa tendência de retirar mesmo as competências da Justiça do Trabalho. Mas aí a gente também tem que refletir que a Justiça do Trabalho, como as outras, é uma justiça imparcial, né? O que é protetivo é a lei trabalhista ela é protetiva, a Constituição, nós temos lá todos os direitos elencados, que são inúmeros, né? E a gente, infelizmente, na prática mesmo da justiça, a gente vê abuso de todos os lados, a gente vê muita mentira, né? A gente vê casos assim que realmente doem de ver abusos, pessoas que aumentam o caso, empresas que não pagam, trabalhador que quer receber mais do que tem direito. Então, a gente vê de tudo. A Justiça do Trabalho sempre tem que tentar ser imparcial, mas a lei ela é protetiva, por quê? Porque a gente preza, né, pela centralidade do ser humano mesmo, porque nós não podemos negar que vivemos um sistema capitalista, mas a busca pelo lucro ela não pode se dar de forma desmedida. É aí que surge a lei, né, para determinar que as regras do jogo, né, então as empresas elas têm o direito de perseguir o lucro, né, de serem competitivas, mas tem que seguir, todo mundo tem que seguir a mesma regra do jogo até para evitar algum tipo aí de dumping social, né, que a gente chama. Então, é muito importante o respeito dessas leis para garantir o mínimo de dignidade da pessoa humana. E quem vai colocar isso em prática é a Justiça do Trabalho, né, no fim das contas. É ela que vai verificar se essa legislação está sendo respeitada ou não. E aí a gente vê pessoas comentando assim, por exemplo, a União Europeia, ela tem uma história aí de proteção maior dos direitos sociais e por exemplo, no caso dos trabalhadores de plataforma, hoje em dia já está se reconhecendo que, em regra, vai ser definido o vínculo empregatício nesses casos, né? Só se realmente ficar determinado que não houve subordinação, não houve a presença dos requisitos, é que o trabalhador vai ser considerado autônomo. Então, a gente não está falando de nada absurdo, não. Isso já está sendo considerado na União Europeia, por exemplo. E aí, a gente vê gente falando assim, mas a gente não pode comparar o Brasil com a Europa. Mas nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, né? E a gente tem que se espelhar com o que a gente acha que está caminhando melhor. E não com países que
querem ser competitivos a qualquer custo, e aí a gente vai ver uma grande pobreza, né? Pessoas passando uma dificuldade enorme, sofrendo muitos acidentes. Então, é isso que eu mencionei, né? A gente tem que pensar qual sociedade a gente quer, né? E eu, pelo menos, entendo que a proteção dos direitos mínimos é essencial, porque quando a gente tem uma legislação muito liberalista, o que a gente vai ter de resultado? Uma desigualdade social muito grande, né? A gente vai ter o aumento da pobreza. Então, eu acredito muito assim, na importância dessa legislação protetiva, sim. E aí a gente tem que separar o joio do trigo, né? É óbvio que existem trabalhadores autônomos, é óbvio que existem pessoas que trabalham como pessoa jurídica, profissionais liberais, que têm, né, toda a condição aí de saber como atuar dessa forma, né? E também tem o direito de atuarem dessa forma. Mas o que a gente vê como regra, né? Como a grande maioria da população brasileira? A gente vê pessoas que ganham muito pouco, né? Que passam por condições que não são as ideais de trabalho, que estão lá tentando ganhar o pão de cada dia, mas com um esforço muito grande e com salários muito baixos, ganhos muito baixos. Essa é a realidade brasileira. Então, é isso que a gente tem que pensar, em separar situações aí. Não é para todo mundo a situação do autônomo e também não é para todo mundo a proteção da CLT, né? E também tem se criado um sentimento, né, na população de que ser seletista é ruim, né? A gente tem visto muito isso. As pessoas, elas estão muito envolvidas assim nessa promessa de que ser autônomo, ser empreendedor é ótimo, mas ser empreendedor não é para qualquer um, né? Assim, a pessoa tem que saber onde que ela está entrando, porque a gente vê muitos problemas também, né? De tentativas aí de empreendimentos que não vão prosperar porque não é o perfil da pessoa e a gente vê que o perfil daquela relação é muito mais uma relação de emprego mesmo do que de autônomo, é o que a gente vê na prática, né? Que a gente mencionou aí, que os professores mencionaram da primazia da realidade, né? Então, é toda essa complexidade dessa sociedade atual que a gente está se deparando. E pensar aí em que rumo que a gente quer tomar, né? Isso que eu acho importante. E que a Justiça do Trabalho tenha essa consciência da importância desse papel, e também o STF, né? Porque a gente sente essa desidratação da Justiça do Trabalho, né, atual. Mas, de todo modo, a gente tem visto também uma reação contrária. Até essa audiência pública recente é uma prova disso, de que os ministros também estão abertos a repensar aí e ver né, como que vai ficar essa questão dessa divisão de competência, porque isso tem toda a relação com o direito material também, né? Então, minhas considerações finais são essas, né? Eu espero ter contribuído aí para o debate, gostei muito das contribuições dos professores também, e agradeço imensamente pela participação, gostei muito, estou aberta aí a novos eventos, né, que quiserem, estou à disposição, tá? Um abraço para todos e todas que nos ouviram, e um grande abraço especial aí, professor Rossini, pelo convite também. Queridíssima Karine, muitíssimo obrigado. Nós aqui somos só alegria, só contentamento, só gratidão pela tua disponibilidade, pelo compartilhamento de uma matéria da mais alta sensibilidade, que diz respeito não ao futuro, mas ao presente da sociedade brasileira, que não pode se perder nos desvãos da barbárie, né? E para a inteligência feminina, só a inteligência feminina, de onde eu pedi à professora Maria Margarete Garcia Vieira que te despeça em nome do Centro Universitário IESB, nesta live natalina, com a qual fechamos esse ano absolutamente vitorioso das Quartas da Inteligência. Professora Margarete, por favor. É uma honra e um prazer enorme encerrar essa noite
agradecer imensamente a sua participação, doutora Karine, que alegria. Com certeza teremos outras oportunidades em que Vossa Excelência poderá participar aqui conosco. Tenho certeza que o convite virá, porque temos muitas coisas a discutir e somente nesses encontros e discussões, como disse o Tiago e Itanor, e somos uníssonos nisso, né, professor Rossini, Larissa, nessas conversas e que nos chama a atenção tantas questões importantes que estão aí, que devemos refletir sobre elas. Então, agradeço imensamente a sua participação, aos colegas Tiago, Itanor, Larissa, a Silvânia, que está assistindo, ao Jesus Sapateiro. Professor Rossini, muito obrigada. Agradeço também, em nome da UIESB, mais a UIESB, por nos oportunizar esses momentos tão importantes. Desejando a todos um Feliz Natal, boas festas de final de ano, muita paz e muita prosperidade para todos, com saúde, amor e alegria. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigadíssimo. Convite feito e sacramentado, caríssima Karine Vaz de Mello Abreu. Vamos tê-la novamente em 2025. Tá? Muito boa noite, beijo no coração de todas e todos, tá? E até breve. Tá? Feliz 2025 para todos nós.